terminou a sua missão no meio de nós, esta última semana, e que celebramos o seu 7º dia. Rogo a Deus que console a vocês. Nesse tempo desafiador, a perda de alguém expande ainda um pouco mais a nossa dor. Mas na ressurreição de Cristo, nós temos a confiança de que a vida, ela não é tirada, ela é transformada, e na casa do Pai todos nos reencontraremos um dia. Que essa esperança nos console a todos. Quero também saudar com muito carinho a minha amiga Kira Maria Fialho Valle, aqui presente, com seus 48 anos hoje. Que Deus abençoe muito, saúde e paz. Nossa querida Solange, nossa sacristã, mulher do templo, como a profetisa Ana, aniversariando hoje também, a gratidão pelo seu zelo, sua vida, sua dedicação à igreja. Meu irmão, minha irmã, estamos no 4º domingo da Quaresma. Hoje a igreja está nos convidando a nos alegrarmos, antecipando a alegria da Páscoa. Por isso nós até deixamos o roxo e vestimos a cor rósea para dizer que está chegando o grande momento. A força da ressurreição de Cristo que vamos celebrar mais uma vez este ano na Páscoa. Mas sejamos sinceros diante de Deus. Será que nós não estamos entristecidos com este momento? Não paira mais uma vez no nosso coração o medo, a desesperança, diante desta pandemia que insiste em permanecer e ceifando tantas vidas ao nosso redor, próximo de nós, pessoas queridas. Não ficamos entristecidos quando nós pensamos que o Brasil poderia estar melhor, não fosse a irresponsabilidade das nossas autoridades, que estão lá porque precisam servir ao povo, mas por incompetência ou às vezes irresponsabilidade, está fazendo aumentar a tristeza no coração de tantos e tantas que já passam de 2.000 morrendo a cada dia. Não são números, são pessoas, são famílias. E aqui nós viemos para celebrar a alegria. Como nos alegrarmos nisto, diante disto? Deus é tão providente que eu penso que as leituras de hoje nos trazem esta luz. Nós estamos nos sentindo como o povo narrado no livro das Crônicas hoje, que cantamos no Salmo, dizendo assim: como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer algum dia, que minha mão resseque. Deus aceita o coração contrito. Deus sabe da alma angustiada que nós todas as vezes trazemos, mas nos convida mesmo assim a cantar os seus cantares, para não esquecermos de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, e por isso mesmo voltarmos mais para Ele, neste tempo que na perspectiva da fé é sempre tempo de graça.
e que tudo vai concorrendo para o nosso bem e da humanidade, quando nós procuramos ler tudo na perspectiva do amor de Deus, dos desígnios de Deus. Porque Deus é tão bom, Deus é a bondade, e quando a Ele nós nos confiamos, Ele é capaz de tirar, até mesmo do mal, um bem maior para nós. No aparente mal maior da morte do seu filho, Deus tirou o maior dom para nós, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso hoje é um tempo de nos alegrarmos nesta certeza. O livro das Crônicas falava da experiência do povo de outrora. Um povo que foi se afastando da verdade, um povo que foi se tornando irresponsável nas suas escolhas, um povo que estava brincando com a própria vida, sofreu as consequências. O templo foi destruído. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, passou a fio milhares e milhares de pessoas do povo de Deus. E os que sobraram e escaparam da morte, todos foram para o exílio, que durou centenas de anos. E lá na experiência da angústia, da tristeza, da solidão, distante da pátria e do templo, aquele povo com certeza foi se purificando. Aquele povo foi revendo as suas escolhas. Aquele povo foi amadurecendo no caminho da fé. Não é assim que acontece também conosco na vida humana? Parece-nos que, pedagogicamente, Deus permite que os momentos de sofrimento, de desolação, de exílios, nos ajudem a voltar mais para dentro de nós mesmos, reencontrar o sentido verdadeiro da vida, valorizar aquilo que talvez não estávamos valorizando antes e mergulhar na nossa própria verdade, na nossa intimidade. Acho que esse tempo pode ser, portanto, para nós também um tempo de graça, muita graça. Se nós acolhermos tudo isso que estamos vivendo, não insensivelmente, mas solidariamente, na perspectiva do caminho da nossa salvação. E a leitura não termina no exílio. Ela narra que um outro rei, Ciro, agora do Império Persa, este homem libertou o povo do cativeiro e disse para eles: retornem à pátria, construam o templo. E, portanto, Deus é assim na leitura do livro das Crônicas, nos ensinando que, apesar de tudo e contudo, Deus está sempre agindo na história, por caminhos surpresos, por uma lógica que a gente não compreende muitas vezes. E por isso que nós entendemos aquilo que São Paulo vai dizer hoje na carta aos Efésios, de maneira tão forte. Uma vez mortos para os nossos pecados, pela graça de Deus, nós somos salvos em Jesus Cristo. O templo, de fato, de Deus no meio da humanidade não é agora mais apenas um espaço físico, mas é o próprio Jesus Cristo, seu Filho, que de todos
os povos e nações, faz um só, dos distantes e dos próximos, uma unidade na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Este é o grande amor, disse João no Evangelho de hoje, capítulo 3. Um amor que não tem barreira nem limite. O amor que fez com que Deus enviasse a este mundo por você. Por você. Por você. Que enviasse a este mundo por você, o seu Filho. Não para condenar este mundo, mas para salvar este mundo. Então Deus é a salvação, meu irmão, minha irmã. Não estamos desamparados definitivamente. E aqui eu acho bonita esta imagem que João inicia o Evangelho quando ele diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Essa imagem de Jesus levantada é o momento do Calvário, onde ele fica suspenso na cruz entre o céu e a terra. Quando nós somos chamados a olhar para a imensidão deste amor e compreender que mesmo no absurdo da cruz, Deus não deixou que tudo terminasse na cruz. Deus salvou a humanidade ressuscitando o seu Filho para nós. E a sentença da morte, que é fruto do nosso pecado, não prevalece mais, mas sim a sentença da vida. É interessante que esta imagem que João diz vem lá do Antigo Testamento, quando o povo estava passando por uma grande provação diante de uma praga, onde apareceram milhares de serpentes, e o povo estava morrendo por causa do ataque das serpentes. E Deus falou para Moisés que colocasse numa haste a imagem da serpente, e todos que olhassem para ela ficariam curados. A imagem daquele que de fato cura a humanidade, levantado na cruz, que é Jesus Cristo. Então, é essa alegria que eu desejo para nós nesse tempo desafiador, apesar de tudo e por tudo. E acho que o nosso maior compromisso nesse tempo é este: a consciência de que sozinho nós não vamos nos salvar. De que isolados, egoisticamente, nós não vamos vencer essa pandemia. E de que nós não podemos contrapor economia e vida. Vida e economia não são antagônicos. A economia tem que estar a serviço da vida. E a vida tem que ser dignificada por uma economia justa. Mas nós não podemos antepor uma coisa a outra. E o momento é de solidariedade. O momento pede de cada um de nós uma escolha. Como cristãos, vamos defender a vida ou vamos aceitar a lógica perversa da morte? Olhemos para o crucificado. Nele, a inspiração. E eu termino dizendo a cada um de nós, como disse São Paulo: estou convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. Nem a morte,
nem a vida. Nenhuma criatura, nem a angústia, nem a tristeza, nada. Nele crendo, nós temos a vida eterna.